Você já deve ter ouvido aquele ditado: nem tudo é o que parece. Às vezes, ditados populares são mais reais do que pensamos, ainda mais quando sentimos na própria pele. Minha irmã trouxe para casa um cachorro vira-lata. Há algo terrivelmente errado com ele. Estava chovendo a maior parte do dia. A previsão de ontem era de uma chuva leve, mas essa foi torrencial. Olhei pela janela e, na escuridão do fim da tarde, pude ver um rio de água da chuva caindo em cascata de cada lado da rua. Meus pais estavam ficando preocupados com minha irmã. Emily tinha passado o dia na casa de uma amiga e deveria ter voltado a 1 hora. Quando meu pai estava prestes a entrar no carro e dar uma volta no quarteirão para encontrá-la, a porta da frente se abriu. Emily entrou vestida com sua capa de chuva amarela. Para desgosto dos meus pais, ela estava segurando a coleira gasta de um cachorro velho e encharcado. A coisa era um vira-lata, mas eu conseguia ver o pastor alemão nela. Talvez um Golden Retriever. Enquanto eu tentava entender, fiz uma nota mental para colocar criador de cães na minha lista de interesses profissionais para a escola. Meus pais trocaram olhares apreensivos enquanto Emily sorria sem jeito e explicava como o encontrou tremendo na chuva na beira da estrada. Havia algo em seus olhos. Ela disse que a fez sentir pena do pobre rapaz instantaneamente. Meu pai se ajoelhou ao lado do cachorro e deu uma olhada em sua coleira. Estava surrada, tua cor vermelha desbotando, e não tinha nome, número de telefone ou endereço escrito nela. Meu pai se levantou com um suspiro e disse a Emily que levaria o vira-lata ao veterinário na quinta-feira, para ver se ele tinha chip, e pelos 5 dias até lá, cuidar dele seria responsabilidade dela. Emily sorriu para meu pai e levou o cachorro para a cozinha para secá-lo com uma toalha. Mais tarde naquela noite, ela o trouxe de volta para a sala de estar e nos informou que seu nome era Buster. Meu pai avisou para não nos apegarmos muito, mas ela não deu ouvidos. Ela passou o resto do dia brincando com Buster e enviando fotos dele para as amigas. Naquela noite, Buster dormiu em uma cama improvisada de cobertores velhos e papelão na cozinha. Meus pais rezaram para que ele não fizesse bagunça no lugar à noite. Emily abraçou Buster e lhe deu outro petisco antes de correr para seu quarto. De manhã, tudo estava bem. Parecia que Buster não tinha se movido 1 centímetro. O sujeito idiota mal olhou para nós quando nos amontoamos na cozinha para tomar café da manhã. Imediatamente, Emily se ajoelhou ao lado dele, esfregando sua barriga e acariciando seu pelo. Acho que Emily estava com muito medo de levar Buster para passear, só por precaução, caso ela esbarrasse nos donos dele e eles o arrastassem para longe dela. O jardim tinha virado lama no dia anterior e não havia a mínima chance de minha mãe deixar aquele cachorro voltar para casa se ele tivesse um traço de lama nas patas. Então ele, como o resto de nós, passou o dia enfiado dentro de casa, não que ele parecesse se importar. Meu pai preparou uma costeleta de cordeiro para Buster naquela noite. Pedido de Emily. Foi a vez mais animada que o vi. Seus olhos brilharam quando a costeleta foi colocada na frente dele e todos nós caímos na gargalhada quando ele a despedaçou. Naquela noite acordei sobressaltado. O rádio despertador no meu criado mudo me informou, em luz vermelha analógica, que eram 4h37. Fiquei ali, mas rapidamente comecei a cair no sono novamente. Como estava, eu poderia jurar que ouvi algo se movendo no corredor. Presumi que fosse meu pai, cambaleando até o banheiro em um estupor bêbado, e pela segunda vez naquela noite, o sono me levou. Passei a maior parte do dia seguinte saindo com amigos pela cidade. Andamos de bicicleta, jogamos pedras nas janelas da velha casa na Mill Street e desafiamos uns aos outros a furtar no posto de gasolina local de marca desconhecida. Eu fugi com um pacote de chiclete sabor maçã. Quando cheguei em casa, as coisas pareciam diferentes. Hostis! Eu não queria perguntar o que aconteceu, mas antes que eu pudesse ir para o meu quarto, minha mãe me contou. Emily tinha acidentalmente derrubado a urna do meu avô enquanto brincava com Buster na sala da frente. Eu reprimi uma risada ao pensar em quanta confusão ela estaria se metendo. Maduro da minha parte, eu sei. Naquela noite, houve silêncio ao redor da mesa de jantar, quebrado apenas pelo choramingo de Buster. Acordei novamente naquela noite. Desta vez, pulei da cama. Minha boca estava seca e meu hálito deixou um gosto rançoso no fundo da minha garganta. Desci as escadas até a cozinha para pegar um copo d'água. Tentei ficar o mais silencioso possível, não querendo perturbar o cachorro adormecido.
Buster dormia profundamente em sua pequena cama, e eu sabia que um trem de carga passando não o acordaria. Servi um copo d'água e bebi em um gole contínuo. Então, uma ideia me ocorreu. Agachei-me perto do armário onde meu pai guardava seu uísque. Abri-o, tentando não deixar as dobradiças rangerem. Peguei uma garrafa e me levantei. Desatarrachei a tampa com cuidado e tomei um gole. Tossi, engasguei, cuspi. Enquanto ia tomar outro gole, ouvi um movimento no andar de cima. Eu sabia que meu pai me mataria se me pegasse bebendo. Rapidamente coloquei a tampa de volta e a coloquei de volta no armário. Saí rapidamente da cozinha, desesperada para não fazer barulho. Pouco antes de começar a subir as escadas, ouvi a porta do quarto dos meus pais se abrir. Virei-me rapidamente e me escondi na sala de estar. Ouvi meu pai descer as escadas e entrar na cozinha. Meu coração batia como um tambor tribal enquanto eu saía correndo da sala de estar e subia agonizantemente alto, cada degrau rangente de volta para meu quarto. Achei que tinha conseguido, mas quando estava abrindo a porta do meu quarto, ouvi uma voz atrás de mim. Era meu pai. Ele colocou a cabeça para fora do quarto. Ele perguntou se era eu me mexendo. Eu disse a ele que tinha acabado de descer para pegar um copo d'água. Ele me disse para ficar quieto e antes de voltar para a escuridão do quarto, vi minha mãe se mexendo na cama atrás dele. Ele fechou a porta. Naquela manhã acordei com uma enxaqueca. Nada muito grave, mas foi um empecilho para o que de outra forma teria sido um ótimo dia. Minha irmã estava em alguma boate, minha mãe estava visitando o advogado na cidade e meu pai tinha ido jogar golfe. Nessa rara ocasião, eu estava com a casa só para mim. Bem, eu e o cachorro. Encontrei um bilhete com palavras fortes na mesa da cozinha quando acordei. Foi deixado por Emily, me dizendo como eu deveria alimentar e entreter Buster enquanto ela estivesse fora. Eu o amassei e tentei jogá-lo no lixo do outro lado da sala, errando horrivelmente. Fiz para mim o café da manhã mais insalubre que pude pensar. Levei para a sala para comer, enquanto me acomodava para assistir a um filme, Return of the Living Dead, de Dan O'Bannon. Foi assim que passei a manhã. Mais tarde, levei meu prato vazio para a cozinha. Imaginei que se minha mãe visse que eu limpava a louça, ela não ficaria tão crítica quando encontrasse as migalhas. Passei por Buster. Estava caído em seu lugar habitual no canto do quarto, e numa cama de lençóis agora sujos. Brincando, perguntei a ele como foi seu dia enquanto eu lavava a louça. Obviamente, não obtive resposta. Lembrei-me do bilhete da minha irmã e coloquei um copo meio seco na mesa enquanto pegava algumas guloseimas para Buster. Eu não sabia onde Emily as guardava, então peguei uma fatia de presunto super processado da geladeira. Agachei-me ao lado dele e balancei-a na frente de seu focinho, provocando-o. Não houve resposta, nenhuma abertura lenta das pálpebras, nenhum abanar metódico do rabo. Não havia sinais de vida. Eu engasguei e coloquei minha mão em seu estômago, tentando senti-lo subir com sua respiração ou um batimento cardíaco, qualquer coisa. Para meu horror, seu abdômen começou a se comprimir quando eu fiz, como um balão flácido esvaziando. Ele se sentiu oco, vazio. Eu me levantei e tropecei para trás. Quando coloquei minha mão no balcão, derrubei um copo. Ele se espatifou no chão da cozinha, mas Buster nem sequer se encolheu. Entrei em pânico e corri para o meu quarto. Peguei meu telefone no criado mudo e liguei rapidamente para minha mãe. Ele tocou, por um breve momento, antes que ela atendesse. Consegui gaguejar que havia algo errado com o cachorro, que era uma emergência. Ela me garantiu que tinha acabado de pegar Emily, que estaria em casa em 10 minutos. Com isso, ela desligou. Coloquei meu telefone de lado e andei de um lado para o outro no quarto. Enquanto pensava, ouvi um barulho vindo do primeiro andar. Parecia alguém se movendo. Presumi que fosse minha mãe, chegando em casa mais cedo do que ela estimava. Desci as escadas para cumprimentá-la, correndo pelos degraus que rangiam. Não havia ninguém. A porta ainda estava trancada e eu, até onde eu sabia, estava sozinho na casa. Ouvi o agora familiar abanar do rabo de Buster quando ele veio pulando até mim do corredor. Olhei para ele intrigado enquanto ele aninhava a cabeça na minha perna. Acariciei-o atrás das orelhas enquanto ele miava baixo. Então ouvi o igualmente familiar tilintar de chaves quando a porta da frente foi destrancada. Minha mãe entrou, sacudindo seu guarda-chuva. Emily, que estava perto dela, correu até Buster e caiu de joelhos assim que o viu. Ela o abraçou forte e sussurrou em seu ouvido cheio de pulgas.
Eu podia ver que seus olhos estavam vermelhos, doloridos de tanto chorar. Minha mãe me perguntou qual era a grande emergência e eu parei antes de responder. Expliquei que ele não estava respondendo, mas parecia bem agora. Minha mãe soltou um longo e prolongado suspiro enquanto passava por nós e entrava na cozinha. Ela chamou meu nome, frustrada, quando viu os cacos de vidro quebrados no chão da cozinha. Eu tinha me esquecido disso. Emily passou o resto do dia em seu quarto com o cachorro. No jantar, nem eu nem minha mãe mencionamos nada sobre o alarme falso de Buster. Nós apenas deixamos meu pai tagarelar sobre melhorar seu backswing, e quer que isso significasse. Pela terceira noite consecutiva, acordei sobressaltado nas primeiras horas da manhã. Gemi com o fim abrupto de um bom sonho, e revirando na cama até encontrar uma posição confortável. Enquanto tentava voltar a dormir, comecei a sentir uma presença. Era a sensação que você tem durante um silêncio constrangedor, quando se torna dolorosamente consciente da outra pessoa. Sentei-me na cama e esfreguei os olhos, tentando ajustá-los à escuridão. Vi alguém no canto do meu quarto. Eu tinha certeza disso. Conseguia distinguir a silhueta vaga coberta de sombras, parada logo depois do pé da minha cama. Eu estava quase paralisado de medo, mas minha mão direita conseguiu rastejar até o meu criado mudo. Eu tateei enquanto procurava o interruptor familiar da lâmpada. Pouco antes de eu ligá-lo, a figura no meu quarto disparou. Eu recuei em choque quando percebi que minha mente meio adormecida estava certa. Alguém estava ali, observando. Quando a lua emergiu de um banco de nuvens, meu quarto foi brevemente iluminado com um brilho opaco. Naquela penumbra, vi o contorno de um homem alto sair furtivamente do meu quarto e entrar na escuridão do corredor. Não percebi que estava gritando até que meu pai irrompeu no meu quarto momentos depois. Ele acendeu as luzes, o que queimou meus olhos. Ele me segurou e perguntou o que estava errado. Com ranho e lágrimas escorrendo pelo meu rosto, consegui gaguejar que havia alguém no meu quarto. Com isso, meu pai se virou e correu de volta para seu quarto. Meu abraço carinhoso foi rapidamente substituído pelo da minha mãe. Ele surgiu com um taco de beisebol nas mãos, arfando com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Minha mãe foi ver Emily. Ela me fez ir com ela, sem esperar para deixar seus filhos fora de vista. Eu invadi o quarto de Emily. Ela já estava acordada, sentada ereta na cama. Minha mãe disparou uma enxurrada de perguntas para ela. Atordoada, Emily nos disse que não tinha visto nada. Meu pai entrou no quarto 10 minutos depois. Ele nos informou que fez uma varredura na casa e não encontrou nada. Nenhum sinal de arrombamento, nenhum intruso misterioso. Ele me levou de volta ao meu quarto. Quando eu estava na cama, ele sentou ao meu lado e me explicou que eu provavelmente só tive um pesadelo. Ele disse que não havia nada a temer e brincou que se alguém invadisse a casa, logo seria assustado pelo Buster, o maior cão de guarda do mundo. Por fim, criei coragem para voltar a dormir. Na manhã seguinte, todos na família estavam visivelmente cansados. Até o cachorro. Nós nos cumprimentamos com bocejos e brincamos sobre os eventos da noite anterior. Eu não sabia que esse era o começo do último dia verdadeiramente feliz da minha vida. Meus pais saíram para fazer compras, Emily levou Buster para sua primeira caminhada de verdade e eu passei a maior parte do dia jogando. Foi um dia normal. Já tive dezenas de dias assim. Comemos peitos de frango e vegetais cozidos no vapor sem graça no jantar. Quarta-feira foi noite de família. Então, depois do jantar, nos reunimos na sala de estar para jogar um jogo de tabuleiro. Hoje à noite foi Cluedo. Buster estava encolhido aos pés de Emily. Meu pai achou que seria um bom momento para lembrá-la de que amanhã ele levaria o cachorro ao veterinário e, com sorte, o reuniria com seus verdadeiros donos. Com isso, Emily gritou que ela era sua verdadeira dona. Ela saiu furiosa da sala, Buster seguindo logo atrás. Assim que ela bateu a porta atrás dela, meu pai sinalizou. Ele disse que sabia que minha irmã ficaria muito apegada àquele cachorro. Essa foi a nota amarga com que o dia terminou. Às 10, fiz minha rotina habitual. Escovei os dentes, vesti meu pijama e ouvi música por meia hora ou mais antes de me virar e dormir. Como eu esperava, acordei novamente no meio da noite. Dessa vez, eu estava com muito medo de me mover. Com muito medo de abrir os olhos e ver o que poderia estar escondido no meu quarto. Em vez disso, eu os mantive bem fechados e tentei desesperadamente voltar a dormir. Depois de ficar deitado na cama pelo que pareceram horas, mas devem ter sido apenas 20 minutos,
decidi abrir os olhos. Eu estava cheio de um medo sem direção enquanto espiava lentamente por cima do meu edredom. Como eu tinha acordado, não conseguia me livrar da sensação desconfortável de que estava sendo observado. Enquanto puxava as cobertas do meu rosto, vi quem estava me encarando. A porta do meu quarto estava escancarada e sentado perfeitamente imóvel na porta estava Buster. Sua cabeça estava ligeiramente erguida e olhando diretamente para mim. Eu ri para mim mesma, percebendo que eu tinha ficado aterrorizada por nada. Eu balancei minhas pernas para fora da cama e me levantei. Peguei Buster pelo colarinho e comecei a levá-lo de volta para sua cama. Enquanto eu caminhava pelo corredor, notei que a porta do quarto da minha irmã estava entreaberta. Levei Buster para a cozinha e o observei deitar-se na bagunça amassada de papelão e cobertores velhos em que dormia. Sorri quando ele deixou a cabeça cair sobre as patas e fechou os olhos tristes. Eu não o chamaria exatamente de meu melhor amigo, mas sentiria falta dele depois de amanhã. Virei-me para sair, para rastejar de volta para a cama e finalmente descansar um pouco, mas algo chamou minha atenção da janela da cozinha. Encostei-me no parapeito e olhei para a noite fria. A lua era um crescente perfeito, meio escondida pelas nuvens. A poluição luminosa da cidade próxima roubou as estrelas do céu, mas enquanto eu olhava para a escuridão, vislumbrei uma estrela cadente. Enquanto olhava com admiração para ver se conseguia ver outra, vi alguém. Havia uma pessoa encostada na cerca ao longo da entrada da nossa garagem. Rapidamente percebi que era Emily. Eu conseguia ver muita coisa na escuridão, mas podia ver que ela parecia nervosa. Eu estava prestes a abrir a janela e chamá-la quando ouvi algo atrás de mim. Virei-me e percebi que vinha do cachorro. Presumi que ele tivesse latido durante o sono, talvez preso em algum sonho ruim, mas então notei outra coisa. A pele estava se movendo. Na verdade, havia algo se movendo logo abaixo da superfície de sua pele. Não tive tempo de pensar no que poderia ser antes de ver os dedos longos e vermelhos saindo de seu estômago. Eles agarraram os dois lados da ferida, agora aberta, separaram seu abdômen como cortinas. Quando a abertura ficou larga o suficiente, o braço anormalmente longo se estendeu, serpenteando pelo chão da cozinha até agarrar a perna da mesa de jantar. Ele a segurou firmemente enquanto começava a puxar o resto para fora. Eu não conseguia compreender como algo tão grande poderia caber dentro daquela fachada animalesca. Eventualmente, ele estava completamente para fora e em pé. A figura devia ter pelo menos 3 metros de altura. Estava curvado onde encontrava o teto. Parecia ter sido esfolado. Seu corpo ísguio era feito de tendões e músculos expostos. Os olhos da coisa eram brancos como leite e esbugalhados para fora de sua cabeça vagamente em forma de cachorro. Era grotesco. Um fio de urina escorrendo pela minha perna, me virei e corri o mais rápido que pude para o andar de cima. Entrei no quarto dos meus pais e fiquei na frente da cama deles, gritando e lamentando sobre um monstro. Os dois acordaram abalados com minha explosão de terror. Meu pai estava calmo no começo. Ele tentou me sentar e me dizer que tudo tinha sido um pesadelo, como na noite anterior. Eu o empurrei para longe e tentei articular entre gritos que havia um monstro lá embaixo. Tínhamos que ir embora. Meu pai rapidamente ficou furioso. Sua raiva de mim só foi amplificada por seu cansaço. Ele agarrou minha mão trêmula e começou a gritar, e aos 14 anos, eu era velha demais para isso. Para qualquer coisa disso. Mas eu estava histérica, e sua tentativa de raciocínio não fez nada. Enquanto eu continuava chorando, ele e minha mãe começaram a me guiar, me arrastar de volta para meu próprio quarto. Chutando e gritando, caí no chão do meu quarto. Eu estremeci com o barulho da batida da minha porta e me levantei. Com lágrimas escorrendo pelas minhas bochechas vermelhas, bati na porta. Ouvi a voz do meu pai do outro lado implorando para que eu me acalmasse. Nossos gritos atingiram um auge e então, silêncio. Nós dois paramos e ouvimos a repetição do barulho que havia encerrado nossa discussão acalorada. O barulho surdo de batida veio novamente, dessa vez acompanhado por um rangido estridente. Percebi que era o som de alguém, algo subindo as escadas. Dei um passo hesitante para trás enquanto o barulho se aproximava cada vez mais. Em uma voz fraca, ouvi meu pai gaguejar: "O quê? O que você é?" Eu sabia o que ele tinha visto. Passei os últimos 11 anos bloqueando a memória do que viria a seguir. Houve gritos e súplicas, o som de carne se rasgando e ossos se quebrando.
Fiquei sentado imóvel no carpete do chão do meu quarto, enquanto sangue viscoso começava a vazar por baixo da porta. Os sons da carnificina pararam e prendi a respiração enquanto havia um silêncio perfeito mais uma vez. Esse silêncio foi quebrado pelo som da minha porta lentamente rangendo ao abrir. Eu estava petrificado de medo. Eu podia fazer qualquer coisa. Não conseguia me mover, não conseguia gritar, não conseguia respirar. A coisa abriu uma fresta na minha porta antes de parar. O barulho lento de batidas retornou enquanto ela se afastava da cena, até que eu não conseguisse ouvir mais nada. Fiquei paralisado no local por 1 ou 2 minutos antes que a tristeza me atingisse como um ônibus. Comecei a chorar até meus olhos ficarem doloridos. Levantei-me e peguei meu telefone no criado mudo. Disquei 911 e tentei desesperadamente explicar o que tinha acontecido. Olhei pela janela e meu queixo caiu. Caminhando pelo meio da nossa rua estava a criatura, coberta de sangue do mesmo tom de sua pele esticada. Segurando sua mão e caminhando ao lado dela estava Emily. Ela olhou para ela com afeição. Os dois estavam iluminados pelas luzes da rua, e eu vi que a criatura estava segurando o traje de pele que um dia foi Buster nas garras de sua outra mão. Eu os observei enquanto eles caminhavam pela rua, atravessando a calçada e entrando na floresta que cercava meu bairro. Essa foi a última vez que vi minha irmã. Em 1 hora, a polícia chegou. Eles isolaram a área e me levaram. Passei os próximos anos em um orfanato. A declaração oficial que eles deram foi que foi um sequestro que deu errado. Só eu, os policiais e o legista que viram os restos mortais dos meus pais sabiam que era algo muito mais sinistro. Isso foi há 11 anos. Hoje à noite, termino de escrever isso antes de começar uma jornada que eu deveria ter empreendido há muito tempo. Emily ainda está lá fora, em algum lugar, e eu vou encontrá-la. Agora que você chegou até aqui, eu quero saber qual é a sua opinião sobre a história de hoje. Deixe o seu like no vídeo e se inscreva aqui no canal. Até o próximo vídeo e cuidado. Nem tudo é o que parece.